Olá, você está passando por algum momento de muita dificuldade, está tendo muitos problemas na vida, está com dificuldade para lidar com esses problemas? Eu me chamo Rodrigo Binder, hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre como a gente pode lidar melhor com tudo isso. Como nós podemos ser alquimistas e transformar o chumbo em ouro. Como nós podemos ser mais resilientes na nossa vida e no nosso dia a dia, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com os nossos pensamentos. Você já imaginou o que seria do diamante se um dia ele não tivesse sido um carvão e se ele não tivesse recebido uma enorme pressão sobre ele? Ele não seria um diamante, não é? Você já imaginou o que seria do voo da águia se ela não tivesse o vento soprando contra ela? Ela não conseguiria voar, não é mesmo? Ou seja, a mesma pressão que vem contra ela é aquilo que dá condições para que ela voe muito alto. A pressão que o mundo coloca sobre nós, a pressão que a vida coloca sobre nós, ou que muitas vezes nós mesmos nos colocamos, em muitos casos, é a nossa própria condição de voo, é a nossa própria condição de transformação pessoal e espiritual. Então, eu estou aqui para sugerir um novo olhar sobre tudo isso que vem acontecendo, seja na vida amorosa, seja na sua vida social com amigos, seja na sua vida profissional, seja em qualquer área da vida ou em qualquer relacionamento, qualquer tipo de relação que você tenha, que tenha gerado um lodo emocional, energias densas, sentimentos baixos, de baixa vibração, tudo isso pode ser visto de uma maneira muito diferente da qual talvez você esteja olhando. Teve um momento na minha vida que eu olhei para os meus problemas, que eu olhei para os sentimentos, para a carga sentimental que eu estava carregando, relacionado a coisas que aconteceram, como separação, como mudança de trabalho e coisas nesse sentido. E eu sempre, e naqueles momentos eu acabei olhando de uma forma muito negativa para tudo isso na minha vida. Quando eu comecei a mudar o olhar sobre tudo isso e comecei a perceber que, na verdade, toda essa carga, todo esse peso de sentimentos, de emoções e de energia poderiam ser transformadas e utilizadas como um substrato energético para gerar outros tipos de pensamentos, outros tipos de sentimentos, outros tipos de atitude, a minha vida mudou. A partir do momento que eu mudei o olhar para todo esse lodo, para todo esse chumbo, e ao invés de olhar de forma negativa, eu comecei a olhar de uma forma positiva, a minha vida mudou. A partir do momento em que eu comecei a olhar para todo o chumbo, todo o lodo, toda a sombra, todo o conjunto de egos, com mais gratidão, toda vez que eu comecei a olhar para as experiências negativas que eu tive, para as experiências desagradáveis que eu tive na minha vida com mais gratidão, a minha vida mudou e eu comecei aí um processo de cura muito profunda na minha vida. E a partir de então, sempre que acontece algo ruim, desagradável e que num primeiro momento parece ser negativo, eu procuro olhar com outros olhos. E vejo que sempre há uma lição, sempre há um aprendizado, sempre há uma oportunidade de evolução e de transformação por trás de tudo isso. O que seria do ouro sem o chumbo, né? Como a gente transformaria, vamos dizer assim, criaria um melhor exemplo? Como que a gente pode criar uma grande obra de arte se a gente não tem uma tela em branco, se a gente não tem tinta, se a gente não tem ferramenta, matéria-prima para fazer um belo quadro, para fazer uma bela escultura? Como que a gente vai fazer? O que seria de um escultor se ele não tivesse uma pedra bruta para lapidá-la e transformá-la numa linda escultura, não é mesmo? Então, é muito importante
a gente olhar para essas coisas mais brutas da nossa vida com outro olhar. O que seria de um oleiro se não fosse o barro cru para ele transformar em um lindo vaso de flores, não é mesmo? Então a minha sugestão aqui é de que eu e você sejamos alquimistas, que você seja uma bruxa, um mago e que você possa então fazer a magia acontecer na sua vida. E o que eu quero dizer com fazer a magia acontecer na sua vida? Eu quero dizer que tanto eu quanto você, nós devemos ser como a flor de lótus que nasce do lodo, como o fênix que surge das próprias cinzas. Pega toda essa carga de experiências negativas, todas as dificuldades, os problemas que você está passando na vida e que muitas vezes é aquilo que você quer fugir, é aquilo que você quer pôr embaixo do tapete, é aquilo que você quer deixar de lado e é aquilo que você não quer olhar de frente, e começa a olhar para isso com muito mais amor, com mais gratidão, com mais carinho. Começa a olhar isso e a perceber isso como um grande tesouro na sua vida. Você já percebeu em muitos casos de pessoas que passam grandes dificuldades, grandes traumas amorosos, mas acabam amadurecendo, se tornando pessoas bem melhores e acabam tendo relações muito melhores no futuro. Essas relações melhores que elas têm no futuro não seria possível se elas não tivessem passado por toda essa experiência, vivenciado todo esse lodo, aprendido, se tornado pessoas melhores para então estar preparada para uma nova relação com mais maturidade, com mais consciência e aonde exista também melhores princípios que rejam, né, que possam nortear essa relação. Então, a minha sugestão é essa: comece a olhar com mais amor, começa a se relacionar com tudo isso como se fosse assim uma criança que precisasse ser educada, que precisasse de mais atenção, que precisasse de orientação, né? O nosso ego, na verdade, ele é como uma criança. O nosso ego, ele não é de todo ruim. E muitas das vezes a gente fica abominando, condenando, julgando, colocando um ego em uma posição demoníaca, vamos dizer assim. A gente acaba demonizando o ego. E isso é um grande erro, isso é um grande equívoco. Porque, na verdade, o ego, ele é um mecanismo de defesa que está disponível para todos nós. E ele tem um lado muito bom. Ele precisa amadurecer, ele precisa de orientação, porque o ego, ele não faz errado porque ele quer, ele faz porque ele não sabe. À medida que nós vamos nos tornando amigo do nosso ego, da nossa mente, da nossa personalidade, então vai havendo uma comunicação entre a consciência e o ego. E essa comunicação é essencial. Se não há comunicação entre a consciência, que percebe um ego e busca orientar esse ego, a pessoa, ela continua sendo uma pessoa que vive no ego, que vive sendo reativa, que vive agindo impulsivamente. Qualquer coisa que passa na vida dela, surge uma ondinha, ela já torna aquilo um grande problema. Então a pessoa que tem mais maturidade, mais consciência e que passa a estabelecer uma relação entre consciência e ego consciente na sua vida, que começa a enxergar o ego como uma criança que está passando por um aprendizado e precisa se tornar um adulto maduro, sem perder a essência da criança, então essa pessoa ela tem uma grande possibilidade de transformação. E se ela não tem isso na vida dela, aí realmente fica difícil qualquer transformação e a pessoa vai se manter nesse patamar, nesse grau, nesse nível de vibração energética. Se nós queremos realmente nos estabelecer em um novo grau de consciência, em um novo patamar no reino da espiritualidade, em uma nova frequência vibratória, é muito importante que sejamos alquimistas, que aprendamos a sublimar os nossos sentimentos, emoções e pensamentos, que aprendamos a transformar o chumbo em ouro. É muito importante que a gente passe a ter um outro olhar para os problemas e dificuldades da nossa vida.
Se existe problema, é sinal de que estamos vivos. Se não há problemas, alguma coisa errada está acontecendo. Problemas fazem parte da vida e são essenciais para o nosso processo de crescimento e evolução. Então o recado que eu quero deixar para vocês hoje é esse: seja mais resiliente, né? Sejamos mais resilientes e transformemos o chumbo em ouro. Sejamos como a águia, que mesmo diante da pressão do vento, enxerga nesse vento a sua própria condição de voo. Sejamos como um carvão, que mesmo diante de tanta pressão, consegue enxergar essa pressão de uma forma positiva e assim se torna em um lindo diamante. Esse é o recado que eu tinha para você. Fique por dentro das nossas práticas, das meditações, deixe o seu comentário, chama pessoas que você gosta para curtir o canal e esteja sempre presente aqui com a gente. E lembre-se, seja sempre um alquimista e enxergue as coisas aparentemente problemáticas e desagradáveis como uma grande oportunidade de crescimento e evolução. Um grande abraço e até a próxima. Namastê.